Após o início do Ano Santo 2025, ocorrido em todas as dioceses do mundo a 29 de dezembro de 2024, a formação do clero da Província Eclesiástica de Évora, realizada em janeiro, no Algarve, que congregou sacerdotes das dioceses de Évora, Beja, Algarve e Setúbal, foi um dos primeiros momentos marcantes na vivência deste ano jubilar dedicado à esperança. Ao ser igreja, reportagem, Dom Francisco Sanré Coelho, arcebispo metropolitano de Évora, explica que a esperança é confiar em alguém. A esperança não é de facto uma vivência superficial de um olhar otimista para a vida, que pode ser fruto do momento de êxito, ou de uma ideia, ou de uma ideologia dominante, mas a esperança tem a ver mais do que com uma euforia, com, digamos, um dinamismo de dimensão empática com a vida, com a situação, com o contexto. É confiar em alguém, olhando para uma estrada onde porventura não se vê muito longe, onde experimentamos o opaco, o baço, o nevoeiro, e esse alguém que já fez história connosco e na sua fidelidade nos comprova que nunca nos deixa sós, que não nos abandona, mesmo que teu pai e tua mãe te abandonassem, eu estarei contigo, não te abandonarei, ou estarei convosco até ao fim dos tempos. Em Fátima nós tivemos aquela palavra tão forte de Nossa Senhora aos pastorinhos: não temais, não tenhais medo, sobretudo a Lúcia, o sofrimento da pequenina Jacinta, como as crianças se tornaram centro da predileção, do amor e do carinho de Nossa Senhora. Nós queremos alicerçar a nossa esperança na razão de um amor que deu a vida e dá a vida por nós, Nosso Senhor Jesus Cristo. O prelado éborense, olhando para a história da Igreja, sublinha como é bela a representação da esperança na iconografia das primeiras comunidades cristãs. E por isso não vamos sós. E este não ir só é muito belo na estética, na beleza da representação cristã, desde os primeiros tempos, nas catacumbas, catacumba de Priscila, por exemplo, em Roma, a âncora. Por vezes a cruz em forma de âncora, ou seja, a cruz ao contrário desenhava a âncora. Outras vezes a cruz com um alicerce de âncora. Às vezes a âncora guarnecida com 2 peixes, outras vezes com o próprio pão eucarístico. Esta beleza, esta estética, mostra-nos que há 2000 anos a Igreja se sente acompanhada em tantas vicissitudes do tempo. A história que passou, que deixou tantas marcas, inclusive a marca dos mártires, aqueles que derramaram o seu sangue porque tinham a certeza absoluta de que a esperança não engana. É esta esperança de que nós nos recheamos, que vai na nossa mochila. A esperança vai na mochila da Igreja. É um estojo fundamental, esta âncora, com uma bússola, que é a palavra. Ainda olhando para a história da Igreja Católica, Dom Francisco Sanré Coelho sublinha a importância do papel da profecia. É curioso que nós chegamos aqui com dificuldades que hoje sentimos, não sem profecia. A profecia acompanhou sempre os últimos tempos da Igreja de um modo muito vincado pelos Papas. Estou a pensar em Paulo VI, o Humanae Vitae, João Paulo II, Familiares Consórcio, questões que nós hoje descobrimos como muito contraditórias. Por um lado, parece que um mar parado, um mar morto, sem vento, sem viagem, sem rumo, sem destino, sem ideal, assim um barco que não tem vento para as suas velas, um mundo que não encontra muitos destinos para além da egocentralidade, de dimensões de poder, de manifestação de capacidade no ter que dá o poder. Mas por outro lado temos um mar muito revolto, um mar cheio de ondas. Nós não vivemos um tempo apenas que diríamos com crise de valores. Nós vivemos um tempo de paradoxos. Nesta ausência de ideais profundos, de dádiva, assistimos
a uma ondulação muito acentuada da violência, da guerra, de projetos hegemónicos, estranhos que aparecem, de ameaças de domínio, de ser posto em causa os alicerces da paz. Quer dizer, é um mar que não tem vento, maresia para enfunar as velas dos barcos e levá-los a ideais humanísticos e de grande desenvolvimento dos direitos humanos, e por outro lado é um mar revolto. Ora, este olhar foi-nos anunciado por teólogos, pelos papas com grande intensidade, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, e hoje precisamos de profetas que indiquem e percebam o nosso tempo e leiam o nosso tempo. Temos um grande profeta, o Papa Francisco. Se nós pensarmos como foi o pontificado Paulo VI, percebemos que ele viveu momentos muito duros, sobretudo quando publicou o Humanae Vitae, o valor supremo da vida humana, a intangibilidade da vida humana no útero, no seio uterino, quando se posicionou contra o aborto, o que sofreu João Paulo II, como retrógrado, conservador, um polaco ignorante, no fim da vida um senhor com uma doença incurável, o Parkinson, que se babava, que já não era capaz de andar, que devia ir embora, que estava agarrado ao poder. Quanto sofreu Bento XVI, o alemão, o pastor alemão, como ele saiu em sofrimento. E vemos neste momento o Papa Francisco com muitos sofrimentos. Porém, quando se olhou depois para trás, viu-se um fio de ouro na condução de Paulo VI, na beleza do ensinamento que nos deixou também João Paulo I, Albino Luciano, os seus 33 dias de sorriso, uma espécie de lua nova, o Papa João Paulo II, Magno, o grande pensador da humanidade, Bento XVI. Estou convencido que o grande profeta Francisco vai ser compreendido depois, mas está-nos a deixar sinais muito importantes para a Igreja neste tempo, se refletir não apenas assim na sua humanidade, nas suas capacidades, mas refletir o Espírito Santo. Não pode estar baça, opaca, volto a dizer, mas tem que estar limpa, límpida, purificada, pobre de si mesma, para na translucidade mostrar a luz do céu, o Espírito Santo. Nós temos profecia no nosso tempo, como nos tempos anteriores, contestada porque pede conversão. Mas leio este momento com muita esperança e vejo no Papa Francisco um homem que lança desafios à verdade da Igreja, à transparência da Igreja, a uma Igreja que se saiba despojar para poder servir. Não vamos sós. Por isso, o Senhor, quando disse estarei convosco até ao fim dos tempos, continua a estar hoje no carisma, presente na Igreja também do Papa. Olhando para a atualidade da Igreja, o Arcebispo de Évora afirma que esta viagem que a Igreja faz pela história fala passo a passo, com esperança e sempre acompanhada. Por isso esta viagem faz-se com esperança e de modo acompanhado. É assim que eu vejo o pouco que é dado ver, porque um dia de cada vez e um passo dado também de cada vez. Passo a passo, dia a dia, na confiança que nos traz a esperança alicerçada na fé, construímos a Igreja não por ela mesma enquanto esposa de Cristo, mas esposa de Cristo ao serviço da humanidade, do Cristo que deu a vida pela humanidade, a Igreja que há de estar ao serviço de uma humanidade mais feliz, onde a paz, a justiça, onde ser construídas a partir do alicerce também do Evangelho, da humanização. Estamos para servir um mundo melhor e acredito que a Igreja não é irrelevante, mas que tenha um contributo a dar. Não tenham medo da Igreja, apelou o prelado éborense. Não tenham medo da Igreja. A Igreja não está para reinar. A Igreja não está para se impor. Não estamos numa luta entre vencedores e vencidos. A Igreja está com todos os vencidos, com todos aqueles que são os mais pequenos, os que não têm voz, para lhes levar a dignidade de filhos de Deus. Não compete com os poderosos, está com os mais pequenos. E por isso não deve assustar ninguém, embora muitas vezes pareça que no debate da vida haja uma preocupação
com a Igreja, que pela sua solenidade se pode confundir com poder. A sua solenidade não é pelo poder, mas é pela grandeza do amor de Deus, de Pai misericordioso que leva em si, que ela se apresenta ao mundo com referências e desejos de fidelidade à verdade. Não tenham medo da Igreja. Eu repito uma frase de João Paulo II, non habet paura, não tenhais medo. Cristo ajudará a nossa geração a encontrar-se com aquilo que mais deseja, que é a verdade, a justiça e a paz. Aí está o caminho do Evangelho.